A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Você sabe o seu significado? Fique aqui e confira. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. O significado da parábola do semeador fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos. Essa é uma parábola que o próprio Senhor Jesus explicou claramente seu significado em Mateus, Marcos e Lucas. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre um homem que saiu a semear. Enquanto o homem semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram as sementes que caíram. Outra parte das sementes caiu em meio às pedras, onde não havia terra suficiente. Essas sementes logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinham raízes. Outra parte das sementes acabou caindo entre espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído ali. Finalmente, outra parte das sementes caiu em boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus termina a parábola do semeador com a conhecida exortação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Mateus 13, 3, 9. Jesus contou a parábola do semeador quando discursou para uma grande multidão à beira-mar. Ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia, escutando suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus, através das parábolas. Na narrativa da parábola do semeador, é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviram suas palavras. A figura do semeador, que saiu a semear, realmente era muito familiar. O semeador semeava as sementes com a própria mão e, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelos caminhos, que cortavam os campos. Essas trilhas não eram alcançadas pelo arado e os agricultores utilizavam-nas para percorrerem a plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele. Por isso, facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes acabavam definhando no sol. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. O próprio Senhor Jesus explicou o significado da parábola do semeador. Apesar de ele ter contado a parábola à multidão, ele explicou seu significado apenas aos seus discípulos. Jesus explicou que, quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Já o solo rochoso, no qual algumas sementes caíam,
representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente a recebe com alegria. Mas, pela falta de raiz, isso dura pouco tempo. Logo que surge a aflição ou a perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e a abandona. Há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a sedução das raízes sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve e atende a mensagem. Esse dá fruto, produzindo, em um caso, a 100, no outro a 60 e no outro a 30. Aqui há uma clara indicação do significado de 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente da parábola do semeador é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. E terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com sua particularidade, é uma indicação do coração humano. Esta parábola traz lições muito importantes derivadas de seu significado principal. Aqui destaco 3 delas. Em primeiro lugar, a parábola do semeador ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Outras possuem um coração impulsivo que, no calor da emoção, acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à sua antiga vida de pecado. Outras pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas desta vida. Ludibriadas com desejos terrenos e ilusões de riquezas, essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar. Mas, finalmente, há aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. Em segundo lugar, é inevitável que essa parábola destaca, entre outras coisas, a responsabilidade humana. A responsabilidade pelo resultado da germinação da semente é colocada na condição do solo. O caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre ele. Na Bíblia Sagrada, a soberania de Deus jamais é vista como um problema à responsabilidade humana. Na verdade, a parábola do semeador trata essa questão com muita naturalidade. Enquanto a responsabilidade humana é enfatizada na forma com que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho, a soberania de Deus é enfatizada na verdade de que o bom solo que recebe apropriadamente a semente é aquele que primeiro foi preparado. O coração que recebe eficazmente a semente do Evangelho não é comparado ao solo duro dos caminhos que cortavam os campos. Não é comparado ao solo rochoso, também não é comparado ao solo infestado de raízes espinhosas. Coração cujo Evangelho cria raízes é comparado ao bom solo. Obviamente, o bom solo de uma plantação é aquele devidamente arado e tratado para receber a semente. Nesse ponto, é possível dizer que a parábola do semeador
aponta para a obra do Espírito Santo. Ele é quem prepara e regenera o coração do homem, tornando-o boa terra para a semente do Evangelho. Ele é quem aplica a obra redentora de Cristo no pecador. Em terceiro lugar, a parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. O próprio Jesus fala claramente disso na alegoria da videira e os ramos, em João 15. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100%, outros 60% e outros 30%. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.